saindo algumas conversas sobre os louvores. Eu posso sentir já, irmãos, o mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, irmãos. Nós temos que estar unidos, irmãos, para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus venha até nós, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, em nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aí. Eu queria pedir para a Rosa, para anotar aí os vídeos de oração, que eu vi que a Aline fez o vídeo de oração, para que no final nós fizéssemos a oração final. Né? Deus abençoe o presbítero Felipe que chegou aí. Cadê a Renata? Está aí também? Deus abençoe a Renata, né? A Laurinha. Deus abençoe. Entendeu? Onde você vai, Doc? Vai embora já? Pregação, né? Não, eu queria convidar aqui o Joe. O Joe, ele vai dar uma ministradinha aqui que eu pedi para ele, né? Falar um pouquinho sobre o QR Code, né? Falar um pouquinho da necessidade que temos na nossa igreja, entendeu? Eu queria que, em nome de Jesus Cristo, o Joe viesse aqui e desse aqui uma palavra aqui rapidinho.
tudo ao vivo, irmãos. Assim você vê tudo. Olá galera, paz, espero que vocês estejam me ouvindo. Só para compartilhar um pouquinho com vocês, né, aquilo que tem acontecido, né, no meio da igreja. Nós sabemos que ficamos tempos fechados, né, muitos tempos aí onde a igreja foi obrigada a estar fechando as suas portas e as contas não pararam, né, o aluguel da igreja não parou, e eu creio que nós que somos os mantenedores, né, nós somos os servos de Deus, né, dessa obra, nós devemos continuar contribuindo, amém? E o Elcias está colocando aí nos cultos, se eu não me engano, no YouTube, o QR Code, né, onde você pode fazer ali a sua doação, a sua contribuição, onde você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, né? E você que também não faz parte da igreja, mas que sentiu no coração de colaborar, né, que Deus tocar no seu coração, que você possa doar aquilo que Deus colocar em seu coração, nada por função, nada por obrigação, mas é por amor à obra. Amém? Tudo aquilo para que nós possamos continuar firmes na fé, para que nós possamos manter a obra de Deus a todo vapor, para que nós possamos investir em pessoas, possamos investir no reino de Deus, porque eu tenho certeza que a igreja também é esse lugar onde as pessoas vão ser alcançadas, né? As pessoas vão ser abençoadas, assim como eu vi muitas pessoas sendo abençoadas, né, com a igreja, através da igreja, né, através de uma oferta da igreja, através de uma doação da cesta básica, onde não só a nossa igreja, mas a igreja de todo o Brasil parou durante todo esse tempo, se mobilizou em prol das vidas menos favorecidas, as pessoas que sofreram mais estão sendo mais atingidas, né? E nós também somos uma igreja que acredita, né, nesse ministério de servir ao mais necessitado, de servir ao próximo, de amar as vidas, amém? E que você possa fazer isso com todo o seu coração. E você que não tiver a facilidade de mexer pelo celular e quiser contribuir, mande uma mensagem aí agora no Facebook, aí na mensagem, no feed, enfim, seja onde for, e fala que você quer contribuir, que você quer abençoar a igreja de alguma forma, e nós iremos te orientar das melhores formas. Deixa o seu contato do WhatsApp ou mande uma mensagem no direct, e eu tenho certeza que Deus vai te retribuir segundo a necessidade do seu coração, e porque eu creio que você vai estar fazendo para Deus, amém? Um beijo no coração, gente. Então, meus irmãos, está aí dado o recado, né? A igreja ela é mantida através de doações, né? Através do seu dízimo, da sua oferta, da sua fidelidade diante de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Nossa igreja não tem esse costume muito de estar falando essas coisas, mas nós necessitamos disso, amém, irmãos? Vamos lá pela palavra de hoje, que está com a pastora Meire, inclusive, irmãos, a pastora mais linda que eu conheço até o dia de hoje, entendeu? E queria juntos aqui, né, pedir para que nós podemos interceder para a nossa pastora. Eu queria convidar aqui o presbítero Felipe para fazer essa oração, amém, presbítero? Amém. Graças a Deus. É para mim aqui atrás, filho. Aqui, ó. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Senhor pastor, Pai, boa noite a todos, né? Você que está aí na sua casa, feche agora os seus olhos e vamos pedir a Deus para que o Senhor possa continuar usando a serva dele, como sempre usa. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós rogamos ao Senhor e te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente conosco, através da vida da nossa pastora, Pai. Usa a tua serva poderosamente como o Senhor costuma usar, Pai. Que nós possamos estar solícitos, ó Deus, para receber a Tua palavra, Deus. Que nosso coração esteja aberto nesse momento. Nós possamos agora, Pai, nos aquietarmos e escutarmos a Tua voz. O culto ele é dividido em algumas fases. Nós te adoramos, nós já te louvamos. Agora é a hora que a gente se cala e escuta o Senhor falar conosco. Fala com a Tua igreja, Pai, pois nós ouvimos a Tua voz. Usa a Tua filha poderosamente, Senhor. Usa a mente dela, dá um rápido raciocínio, Senhor, dá a palavra do céu, para que ela possa alimentar, Pai, a esse rebanho. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Nos abençoe em esse meio, Pai, esse tempo que nós estamos passando. Precisamos de um alimento do céu.
E essa é a hora, Pai, nós nos alimentarmos, ó Deus. Alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Então fala conosco poderosamente. Porque nós cremos que o Senhor ainda fala conosco. E muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus, a paz, Senhor, novamente. Deus abençoe vocês que estão aí juntamente conosco, né? Um momento maravilhoso de nós estarmos abrindo a Bíblia para ministrar a palavra do Senhor, para receber uma porção, né, do pão sagrado, da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, né, a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui. Agradeço a Deus por você estar abrindo a porta do seu lar para que nós pudéssemos entrar através da internet, das redes sociais. Isso para mim é uma honra, é uma alegria e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio e que o Senhor possa falar com você, que você possa se sentir nessa noite confortado pela palavra, encorajado e abençoado. Deus falou fortemente ao meu coração a respeito da palavra que seria ministrada no dia de hoje. E o tema dessa palavra é a grande oportunidade. Então eu peço que você guarde essa frase, né, no seu coração, que ao concluir essa mensagem você entenda o que significa esse tema, a grande oportunidade. Eu desejo de todo o meu coração, irmãos, que você que está me ouvindo nessa noite, que você seja abençoado e que todos nós podemos, né, através da palavra de Deus, compreender que todos nós, todos os momentos da nossa vida, é uma oportunidade, é uma grande oportunidade de glorificar a Deus. E o texto base para nós estarmos tendo respaldo para estar falando isso, né, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E esse texto ele falou muito forte no meu coração, né? Porque tantas coisas nós temos feito, tantas coisas nós fazemos, mas aqui a instrução da palavra do Senhor é muito clara. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor também, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler do 24 até o 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, Jesus está fazendo uma comparação, onde ele compara um homem que ouve e pratica a sua palavra, como um homem que construiu a casa sobre a rocha. E essa construção é o modo que vivemos. A casa simboliza a nossa vida e a rocha simboliza o próprio Cristo, o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós estamos construindo nossa vida, todos nós, a cada atitude, tudo que fazemos, nós estamos construindo a nossa casa. E as ferramentas para construir essa casa, para que ela tenha sucesso, para que ela seja vitoriosa, é ouvir e praticar.
as palavras do Senhor. O que significa ouvir e praticar as palavras do Senhor? Ouvir e praticar significa obedecer. Não só ouvir, mas colocar em prática é obedecer. Obedecer ao Senhor produz em nós santificação. Obedecer às palavras do Senhor nos afasta do pecado. Obedecer às palavras do Senhor produz em nós lealdade e compromisso. Por isso que é importante a nossa vida estar em Cristo. Toda construção fora da rocha é na areia. Toda construção que não é na rocha, que é Cristo, é na areia. E quando chegar o dia da chuva, a chuva, os ventos, os rios que transbordaram e os ventos que sopraram, são os dias maus, são os dias de aflição, são os problemas da vida que vêm para todas as pessoas. Todos os seres humanos, eles se deparam com os dias difíceis da vida. Mas ali está a diferença. Ali naquela hora que vier o dia mau, a casa que estiver em Cristo, a construção, a vida que estiver em Cristo, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. E isso é algo tremendo. E eu queria dizer para você que se a sua vida ela está em Cristo, pode vir o que vier, ela vai continuar inabalável. E isso é uma vida que glorifica a Deus. Isso é uma vida que glorifica a Deus. Não glorificar a Deus só apenas com palavras, mas glorificar a Deus com as atitudes, com a vivência. Irmãos, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas falam a palavra de Deus. Mas sabe que é importante nós entendermos que essas ferramentas de ouvir e praticar e a obediência ser colocada em prática não vai ser apenas com as nossas palavras, mas vai ser realmente com o nosso exemplo, com a nossa forma de ser, de viver, de agir, de pensar. E o Senhor Jesus também disse na sua palavra, em Mateus 7:21, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que faz a vontade é uma atitude, é uma ação, é pôr em prática. Não é só falar, mas é fazer a vontade de Deus. Eu também quero ler com vocês um outro texto que está no livro de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Continuando a leitura, eu queria que você percebesse que esse escriba, ele responde para o Senhor assim: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força e amar ao próximo como a si mesmo excede
a todos os holocaustos e sacrifícios. Esse escriba, ele respondeu para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu que ele havia respondido sabiamente. Jesus viu sabedoria nas suas palavras. E Jesus disse para ele: não está longe de você. Ele declarou assim: não estás longe do reino de Deus. E já não havia ninguém mais que ousava interrogá-lo. Irmãos, e o que me chamou muita atenção nesse texto foi que aquele homem, ele estava ali observando Jesus. Muitos estavam fazendo perguntas para Jesus. E as perguntas que aquelas pessoas estavam fazendo não é porque elas queriam aprender, mas muitas daquelas pessoas queriam apenas testar Jesus. Mas aquele homem observando, ele ousou, ele teve coragem, ele se expôs publicamente perante aquelas pessoas. Eu digo isso porque ele era um escriba. Nos livros sagrados para os cristãos e para os judeus, o termo escriba significa doutores e mestres, ou seja, homens especializados no ensino, homens especializados na explicação da lei. Então ele se expôs, ele ousou fazer uma pergunta para o Senhor e ele disse: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E nesse momento, irmãos, que eu penso que essa é uma ótima pergunta. Uma grande pergunta, porque a resposta dessa pergunta pode ser uma chave muito grande para nós. Pode ser que seja considerada, hoje a maior chave de todas. Qual é o maior de todos? O principal de todos os mandamentos. E quando Jesus respondeu aquela pergunta para ele, talvez o desejo desse escriba não era como os dos outros, que queria apenas testar Jesus. Talvez ele estava sincero, ele estava realmente em busca de respostas, porque Jesus, ele disse, não estás longe do reino de Deus. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que ele não estar longe do reino de Deus significa que ele está próximo, porque ele conhecia, ele entendia e ele concordava. Ele concordou com Jesus, ele repetiu as palavras de Jesus. Ele concordou diante de todas aquelas pessoas. Mas a resposta de Jesus nos indica que ele ainda faltava uma coisa, faltava ele praticar, porque ele estava próximo do reino de Deus. Mas ele precisa estar dentro do reino de Deus. Assim como existem muitas pessoas que escutam a palavra, que frequentam a igreja, que já ouviram muitas ministrações. Assim como existem pessoas que quando escutam uma palavra dizem amém, é verdade, é dessa maneira, essa palavra é verdadeira, é isso mesmo que Deus espera de mim. Mas não põe em prática, somente fica nas suas palavras. E hoje Deus está chamando a nossa atenção para isso, para que nós possamos colocar em prática, porque aquele que ama a Deus, em João 14, 21, o Senhor diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha, irmãos, que palavra tremenda. E quando aquele escriba, ele responde para Jesus, ele fala assim: mestre, então amar a Deus com toda a força, entendimento, alma, com todo o coração, e ao seu próximo, excede holocaustos, excede sacrifícios, excede ofertas. Ele entendeu que o amor era algo muito importante, extremamente importante. E o Senhor respondeu para ele: não estás longe do reino de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos estar próximos do reino de Deus, nós precisamos entrar no reino de Deus, e essa é a chave hoje que Deus traz para mim e para você. Qual é o tema dessa palavra? A grande oportunidade.
A grande oportunidade que aquele homem teve de perguntar para o Senhor e o Senhor dizer essa palavra para ele, e o Senhor está falando essa palavra para mim e para você hoje. E eu quero falar com você, como nós podemos entrar no reino de Deus? Como que nós podemos fazer com que nós não sejamos apenas ouvintes? Primeiramente, nós precisamos entender, irmãos, que existe uma grande batalha. Nós estamos numa batalha. Lá em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, o texto fala de uma luta. Uma luta que não é contra a carne e contra o sangue, mas uma luta que é contra as forças espirituais do mal. No verso 13, Efésios 6,13 diz que nós temos que nos revestir. O apóstolo Paulo, ele deixa claro a necessidade de que nós temos de nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Assim como eu falei daquela casa, que é a nossa vida, que se ela não está na rocha, quando o dia mau vier, ela vai desabar. Assim também, nesse texto, nós somos orientados a pensar, irmãos, que existe um dia de aflição, existe um dia de dificuldade, existe um dia mau. É a realidade de qualquer ser humano, mas esse dia mau, ele se manifesta nas nossas vidas de maneiras e formas diferentes, mas todos nós certamente enfrentaremos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, devemos nos revestir completamente com a armadura de Deus. Eu quero ser breve, mas eu quero passar rapidamente por cada item da armadura de Deus. Bem brevemente, eu peço que você preste muita atenção à importância de nós vestirmos essa armadura, porque Deus tem nos dado uma grande oportunidade de vivermos para a glória dele. Em tudo que fizermos, que possamos fazer para a glória dele. Para conseguirmos viver para a glória dele, nós precisamos revestirmos da palavra dele, desta armadura. Prestarmos muita atenção para que nós possamos obedecer, porque lembra o texto que nós começamos falando? Jesus disse, aquele que ouve e obedece. Então, irmãos, vamos colocar nossa obediência em prática a respeito do que o Senhor está nos ensinando hoje. Primeiro item que eu quero falar para vocês é o cinto da verdade. Cingir os nossos lombos com a verdade. Esse texto está registrado no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler rapidamente, que diz assim, quanto ao mais... Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, o cinto da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, e calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para com todos os santos. Irmãos, esse texto fala que nós temos que tomar esses elementos, essa armadura. O cinto da verdade é um aspecto fundamental do caráter de Deus. E em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Em João 17, na oração de Jesus, ele diz, e a verdade vos santifica. Lá em Salmo 31:5, a palavra do Senhor diz que a verdade representa Deus. E nós temos que ter a verdade nas nossas vidas. Nós temos que viver pela verdade. Quando nós somos verdadeiros,
nós estamos também fazendo parte do caráter de Deus, e isso glorifica a Deus. Glorifica a Deus as nossas atitudes pautadas na verdade, porque aquele que pratica a mentira e ama a mentira, ele não agrada a Deus, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo, assim diz a Bíblia. A couraça da justiça, essa parte da armadura, ela protege o peitoral e as costas. Irmãos, como é importante a couraça da justiça, né? Porque nessa parte do nosso corpo, do peitoral e das costas, existem órgãos tão importantes que um ataque nessa região poderia ser letal. Porque aqui está o coração. Mas a couraça da justiça protege. Eu dei uma pesquisada no termo que o apóstolo Paulo utilizou no grego. E a palavra é dikaiosune, que significa estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Eu fiquei tão maravilhada, irmãos, com essa tradução dessa palavra da couraça da justiça. Condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pureza de vida, pensamentos e ações corretas. Irmãos, fala do nosso coração puro. E sabe a condição que nós temos de estar diante de Deus aceitável? Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, para todo aquele que crê nele. Nós somos declarados justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, somos justificados. E quando nós temos uma vida de pureza, pensamentos, sentimentos e ações corretas, nós estamos realmente utilizando da couraça da justiça, protegendo o nosso coração. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés fala de caminho, fala de caminhar. E a paz, irmãos, que nós traduzimos essa palavra aqui, em grego, é eirene. Nós aprendemos sobre isso. E essa paz fala várias coisas, mas uma que eu ressaltei aqui é que fala paz entre os indivíduos, concórdia. Quando nós entendermos isso, nós vamos nos esforçar para ter paz com todos. E quando nós fizermos isso, nós estamos utilizando de uma grande oportunidade de glorificar a Deus, porque as pessoas, quando elas olham para nós, que elas sentem paz, e isso é uma forma de pregarmos o Senhor, porque as pessoas estão precisando da paz. Muitas pessoas não têm paz, e quando elas identificar que você carrega essa paz, você vai estar pregando a palavra do Senhor apenas com o seu testemunho de vida. Amém? Eu queria também falar a respeito do escudo da fé, bem rapidinho, porque está acabando o meu tempo. Uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Sun Tzu, um especialista da guerra, ele é autor do livro A Arte da Guerra. Ele disse uma palavra: a invencibilidade está na defesa. Invencibilidade significa a condição do que é invencível. Irmãos, o escudo da fé é uma arma de defesa, que ela nos protege. Ela protege as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele se referiu ao escudo, ele estava se referindo ao escudo romano, que é um escudo grande, quadrado, que ele protege praticamente todo o corpo do soldado. Então, esse escudo da fé nos protege. Qual é a nossa fé? Não é uma fé que é um pensamento positivo, não. É acreditar que o nosso Deus existe, que Ele é criador, governador de todas as coisas, que Ele é o provedor e o doador da salvação. Em Cristo Jesus, Ele providenciou na cruz a salvação eterna. É essa fé que sem ela é impossível agradar a Deus. É esse escudo que vai nos proteger no dia mau. Nós precisamos colocar essa couraça da justiça completa. Agora eu quero falar sobre o capacete da salvação. Uma das partes mais vulneráveis do corpo do ser humano é a cabeça. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. E Satanás não age diferente.
ele tenta atingir a mente, trazendo perturbação, trazendo confusão. E a mente é algo muito importante, porque é com ela que nós raciocinamos, somos orientados, temos equilíbrio. A mente é algo importante, nós precisamos guardar a nossa mente de todos os pensamentos que entristecem a Deus. Qual é o pensamento que deve ocupar a nossa mente? O pensamento que deve ocupar a nossa mente é a nossa salvação em Cristo. Como nós temos que ser grato a Deus. Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, que isso ocupe os vossos pensamentos. Vamos colocar o capacete da salvação. E eu termino aqui falando da espada do Espírito, que já é uma arma de ataque. É uma arma de ataque contra as forças de Satanás. É a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele usou a espada do Espírito. Nós devemos conhecer essa palavra. Nós devemos amar essa palavra. E as nossas vidas devem ser dirigidas pela palavra que sai da boca de Deus. Porque quando conhecemos, quando amamos, quando nós obedecemos essa palavra de Deus, dessa forma, nós estaremos também realizando essa grande oportunidade de glorificar a Deus nas nossas vidas. E finalizando agora, irmãos, essa mensagem, eu gostaria de falar para vocês que em tudo que você faz, como nós começamos essa palavra, você pode glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para nós fazermos tudo isso, nós precisamos fazer como esse versículo que nós acabamos de ler. Depois de revestir da armadura, vocês têm que se aplicar a oração e súplica, com ações de graças ao Senhor, buscando ao Senhor em oração, porque através da oração nós vamos adquirir a ajuda do Senhor, para que nós possamos nos humilhar, ser mais humildes, para que nós possamos ser mais gratos, para que nós possamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E uma vida de oração, sem dúvida nenhuma, nos conecta com o coração de Deus. E quem tem uma vida de oração não está desperdiçando uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Então vem os dias difíceis, vem as crises, vem os dias maus, mas em tudo isso, não deixa de ser uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Eu queria só dar o exemplo para vocês de alguns homens de Deus, que Deus falou no meu coração, que esses homens, eles usaram as oportunidades difíceis da vida dele para que o Senhor fosse glorificado. Daniel orava 3 vezes ao dia, intentaram contra ele, tramaram contra ele, mas ali na oportunidade que ele teve, ele foi fiel. E ali ele foi jogado na cova dos leões, mas nenhum dos leões tocaram nele. E ele disse: o meu Deus achou justiça em mim, e nenhum leão me fez mal. E naquele dia o nome do Senhor foi glorificado. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram o que todo mundo estava fazendo, não contaminou eles. Eles falaram: não, nós vamos continuar com compromisso com o nosso Deus, nós vamos continuar fiel, nós vamos continuar louvando e glorificando Deus com a nossa vida, ainda que custe a nossa vida. E eles foram lançados naquela fornalha, e ali dentro da fornalha eles glorificaram a Deus, porque nem o cheiro do fogo ficou sobre eles. Eles naquele dia, eles glorificaram a Deus de uma forma extraordinária. José, irmãos, ele também, na dificuldade da sua vida, Deus, ele foi com José, e tudo que era para dar errado na vida de José era para ele ser frustrado, mas ele não se frustrou, ele continuou crendo. Eu tenho certeza que ele estava ali com a armadura de Deus. E quando chegou o momento, o nome do Senhor foi glorificado na vida de José. Ele se tornou de um escravo, o governador do Egito, alimentou a sua família, alimentou todos os povos. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E eu quero falar para você que cada momento da sua vida é uma oportunidade de você glorificar a Deus. No seu falar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir.
tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E eu termino falando para você, viver é uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Viver é uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Mas, irmãos, por que nós temos que fazer isso? Qual é a motivação de glorificar a Deus? É para simplesmente não irmos para o inferno? É simplesmente para recebermos bênçãos da mão do Senhor? Não, irmãos. A maior motivação para viver uma vida que glorifica a Deus é para que o Senhor sorria para nós. É para que o Senhor se alegre com a nossa vida. É para que o Senhor se contente com o nosso viver. Imagine, irmãos, você fazendo brotar um sorriso no rosto de Jesus, com a sua atitude. Então, antes de você falar, pense se isso vai glorificar a Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, pense, vai glorificar a Deus? E aí você começa a ser seletivo, você começa a orar ao Senhor para que Ele te dê direcionamento, para que em tudo você glorifique a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que vai ser uma vida vitoriosa para mim e para você. E quando vier o dia mau, vem o vento, vem as tempestades, nós vamos permanecer inabaláveis. E que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente obedecer a palavra do Senhor, tomar posse da armadura do Senhor, que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, que nós possamos a cada dia nos apaixonar mais por Jesus e sentir mais desejo de glorificar Ele, de agradar o coração dEle. E eu agradeço muito a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Viver é uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Então aproveita a sua vida, que ela seja... A grande oportunidade que você tem agora, de a partir de hoje, fazer o seu melhor para Deus. A grande oportunidade que você tem de viver o melhor de Deus a partir de agora, irmãos. Não precisa esperar uma manhã não, a partir de agora. De obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de executar, irmãos, a vontade de Deus. Nós não temos que estar, irmãos, querer desejar estar naquilo que Deus quer para nós. Nós temos que querer Deus em primeiro lugar. Aí sim, irmãos, quando nós queremos Deus, irmãos, nós nos posicionamos diante de Deus e aí nós com certeza fazemos aquilo que é a vontade dEle. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós nos colocarmos, essa é a oportunidade agora, de você agora ter um novo diante de Deus, né? Ter um novo diante de Deus, amém? Renato, vem cantar com nós, vem? Amém? Vem, filho, mais pra lá. Aleluia, Deus. Olha aí, gente, que honra, né? Temos aqui a presença da nossa querida missa de louvor. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por maior pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por maior pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia. Todavia, irmãos, nós nos alegraremos no Senhor, o Deus dos céus, irmãos. Você quer conhecer a altura, a largura e a profundidade? Leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Siga, irmãos, a grande oportunidade. Lembra do tema dessa mensagem? A grande oportunidade. A oportunidade que nós temos de hoje fazer a diferença. Amém, irmão? Nós vamos orar agora. Está aí, ó, os pedidos? Sim. Aleluias. Glória a Deus. A Régia está pedindo aqui oração pela sua amiga Cássia, né? E a Aline, oração pelo primo Germano, né? E a irmã Rose, por toda a sua família, por toda a nossa igreja. Que Deus possa abençoar poderosamente, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no poder da oração. Então vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor. Clamamos pelo Teu povo, Senhor. A cada irmão que está nos ouvindo agora, Senhor. Irmão, Pai, cada irmã, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, ó Pai, que Tuas mãos, Pai, venham alcançar cada vida agora, Senhor. Que o Teu poder se manifeste a cada um, Senhor. Que o Teu poder, que a Tua glória se manifeste, Senhor. Que nós possamos, ó Pai querido, ver, Senhor, a glória do Senhor. Ó Pai, com a cura, Senhor. Ó Pai, a glória do Senhor sendo manifesta através da libertação, Senhor. Nós clamamos, Pai, porque os nossos olhos é voltado para o alto, Senhor. Voltado para Jesus, Pai. Aquele que nos comprou, aquele que nos fez, Pai, como sua imagem e semelhança. Senhor, nos colocou, Pai, para estar clamando, Senhor, está levando, Senhor, vidas, Senhor, aqueles que estão, Senhor, perdidos, Pai, dando direção, Senhor. Ó, meu Deus, através do Teu nome e através da Tua palavra, Senhor, quebra as cadeias, Pai. Quebra,
Senhor, aqueles que estão aprisionados, Pai. Ó Pai, quebra aqueles que não estão conseguindo enxergar, Pai, a sua vitória, que não estão conseguindo enxergar, Pai, esta grande oportunidade, através desta palavra, Senhor, que a partir de hoje nós podemos obedecer, que a partir de hoje nós possamos, Senhor, ó Pai, cumprir a tua palavra em obediência, ó Pai, não somente fazer, Senhor, que nós possamos, Pai, nos aproximar de Ti, querendo, Senhor, e fazer a tua vontade, Senhor, que nós possamos conhecer-te melhor, mas cumprindo a sua palavra em obediência, cumprindo os teus mandamentos, Pai querido, fazendo a tua vontade. Oh meu Deus, o que nos alegra é que nós sabemos que nós temos um Deus que não está, Senhor, com as suas mãos encolhidas. Nós temos um Deus que tem um olhar como chamas de fogo, Senhor, contempla a vida de cada um. Nós temos um Deus que morreu, que mandou seu Filho Jesus Cristo, que morreu, mas Ele venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Vá, Senhor, vai de encontro à vida da casa, Senhor, dos irmãos, Senhor. Ó Pai, esses pedidos de oração, ao pedido da família da irmã Rose, Senhor, no nome de Jesus, e toda a Tua igreja, louvor e adoração, e todos esses nossos irmãos que estão nos ouvindo. Mais uma vez eu quero clamar pela vida da Linda, Senhor, pela vida do Isaac, Senhor. Oh, Papai, que guarda, Senhor, que está chegando, Senhor, o dia, Senhor, especial. Está chegando o dia, Senhor, para que se cumpra mais um número de salvos, Senhor. Mais um dia, Senhor. Está chegando o dia, sendo um grande dia, Senhor, da Linda, sendo do seu esposo. Nós clamamos pela vida do Isaac, Senhor. Que ele seja um adorador já dentro do ventre, Pai. Nós clamamos, Pai, que ali, Senhor, esteja o grande ungido do Senhor. Aquele que vai levar a Tua mensagem. Aquele que vai cumprir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, clamamos pela vida do Isaac. Senhor, no nome de Jesus. Também eu peço que o Senhor venha guardar a Linda, Senhor, guardar o seu esposo. Guardar, Senhor, a vida deles, Pai, protegê-la debaixo das Tuas asas. Senhor, quero pedir, Senhor, para toda a família da Aline, Senhor, da Régia, Senhor. Quero pedir pela vida da Lidiane, Senhor, por todos eles, Pai. Pelo Nicolas, pela Sarinha, Senhor. Quero pedir, Senhor, pela nossa igreja, a todos, Pai, que se eu for falar o nome, eu vou esquecer de alguém. Mas, Pai, a todas as famílias, Pai. Todas as famílias alcance, Senhor. Oh, Papai, querido, a Rebeca, Senhor, o seu esposo, o seu filhinho, Senhor, que eu vi que ela estava também ali, Senhor, a todos, Pai. Enfim, Papai querido, obrigado pela vida da Renata, por estar aqui, a vida do presbítero Felipe, Senhor. Oh, Papai querido, da sua filhinha, Senhor, obrigado, Laurinha, Senhor. Obrigado por mais um culto, Senhor. Nós te pedimos, Pai, cuida do teu povo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, cuida do nosso Brasil. Nós te pedimos, cuida da nossa fortaleza, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, pela vida do nosso presidente, Senhor. Alcance, Senhor, no nome de Jesus, dando sabedoria. Dando para ele, Senhor, ó Pai, sabedoria para conduzir esta nação, Senhor. Nós clamamos, Pai, pelos parlamentares, ó Pai, por toda essa equipe, Senhor, de governadores, deputados, senadores, enfim, a todos, Pai. Nós clamamos, Pai, por todo este lugar, por toda Brasília, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, pela nossa nação, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão, Senhor, à beira da morte. Eu te peço, vai nos leitos de hospitais. Vai, Senhor, com a Tua cura, com a Tua libertação. Vai com a Tua mão de poder, Senhor. Envia, Senhor, anjos, Senhor, armados naquele lugar, para destruir toda a obra de Satanás, Senhor. Todo diagnóstico errado, Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar a vida dos médicos, Pai,
de todos os trabalhadores, enfermeiros, enfia todos, ó Pai, que trabalha em todas as áreas, Pai, nos hospitais, para salvar vidas, Pai. Entra nos leitos de hospitais, entra nas UTIs, Pai. Entra com o teu poder, Senhor. Entra com a tua mão forte, Senhor. Liberando a cura, Senhor, a restauração. Curando, Senhor, a enfermidade. Curando a alma, Senhor. Quantas pessoas estão com seus corações apertados com esta doença, com esse Covid-19, Senhor. Quantas pessoas estão vendo que está já perto do fim, mas há uma esperança, Senhor, que se chama Jesus. Alcance as vidas, alcance, Senhor, com a tua cura. Cura a alma, Senhor, cura a alma, Senhor. Guarda todas as famílias aqui representadas. Guarda, Senhor, o meu filho Enoque. Guarda a minha filha Rosa, Senhor, o meu genro, meu filho também Jonathan, minha filha Natália, Senhor, esta criancinha que está no seu ventre. Guarda a vida dela, protege ela, Senhor. Eu sei que essa semana que passou, o Senhor deu grande livramento naquela loja, Pai. Eu te agradeço aqui, Senhor, em nome de Deus. Continua guardando, Senhor. Continua livrando, Senhor, a nossa família, a tua igreja. Livrando dos perigos de acidente, de homens maus, de homens sanguinolentos, de salteadores. Proteja o teu povo, proteja a tua igreja, proteja a nossa família. O meu irmão Paulo Henrique vai seguir viagem essa semana, Senhor. Aonde o Senhor for conduzir ele, leva ele em paz, guardado pela tua mão forte e poderosa, para que ele possa ir e voltar com a tua mão de poder. Abençoe a Débora, minha sobrinha, Senhor. Alcance a vida dela, Jesus. Trazendo paz, Senhor, e respondendo às suas orações, ao Moisés, a Nicole, enfim, a Kelly, Senhor, a todos, Pai, a diaconisa Leda, Senhor, abençoe meus pais, os pais da minha companheira, Senhor, a todos os senhores, Pai, todas as senhoras, Pai, de idade, ó Pai, que estão na área de risco, protege e guarda, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós te glorificamos. Alcança a família do Jonathan lá em São Paulo, Senhor, também, Pai, em o nome de Jesus. E assim nós te agradecemos por tudo, por mais este culto, Pai, e por esta grande oportunidade que temos de orar um pelos outros, por esta grande oportunidade de obedecer a tua palavra, por esta grande oportunidade que temos, ó Pai, a partir de hoje, ter um encontro contigo, Senhor, e aprender da tua palavra, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você possa ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana poderosa. Amém? Estenda sua mão para cima. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma semana de vitória.